Pode parecer estranho isso que eu vou falar, mas eu poderia apostar que mais de 85% dos gestores que já trabalharam comigo, seja na consultoria, seja diretamente em empresas que eu atuei, não tinham capacidade de tomar decisão pensando no melhor para a empresa. A maioria dos líderes tomam decisão pensando no melhor para o time deles, no melhor para o departamento onde eles atuam, ou até mesmo no melhor para eles e a carreira deles naquele momento. Isso pode parecer estranho, mas é uma realidade absoluta. E eu tenho notado cada vez mais que a dificuldade que os gestores, donos, diretores das companhias têm de delegar é pela falta de confiança na tomada de decisão, pensando primeiro na empresa. E é disso que eu quero tratar aqui hoje. Mas antes de entrar nesse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Eu sei que mais de 90% das pessoas que veem vídeos aqui de forma recorrente não são inscritos no canal. Então se inscreve, curte, compartilha e marca o sininho para você ser notificado. Assiste o vídeo até o final e entenda se de fato essa estrutura que eu tenho falado aqui, essa estrutura que eu vou apresentar, inclusive no final eu vou apresentar a estrutura de um dos melhores livros de gestão que eu já li para mostrar como que deveria se comportar e como é que é a trilha de crescimento de um líder. E se você achar interessante, compartilha com algum amigo que você entende, percebe que precisa dessa análise, que precisa entender isso na companhia onde ele atua. Se eu pudesse distribuir uma habilidade somente para todos os meus clientes, só uma, com certeza eu iria distribuir a capacidade de delegar atividades, de delegar a gestão da empresa. Porque eu entendo que só assim as empresas conseguem crescer. Quando eu delego, quando eu distribuo as atividades, eu consigo criar mais capacidade de atendimento e aí eu consigo crescer. E eu vejo que esse é um gargalo em várias empresas. Ora um gargalo comercial, ora um gargalo de gestão, ora um gargalo de operação. Tem várias possibilidades. Agora, Carlos, delegar é simplesmente ir lá e entregar a atividade na mão de outro colaborador? Não. Vamos entender um pouquinho do que é delegar aqui de forma prática? Para mim, delegar, a arte de delegar, ela passa por 3 etapas principais. Se você quer delegar uma atividade ou um departamento, algo do tipo, primeira coisa, você tem que ter capacidade de identificar talentos. Você pode identificar esses talentos dentro da empresa, interempresarial, extraempresarial, fora da empresa. Você pode fazer uma captação, você pode fazer um hunt, você pode fazer usar várias ferramentas para você conseguir trazer para dentro da empresa talentos que sejam capazes de absorver essa demanda. Ou você pode fazer um processo seletivo interno. Ou você pode fazer um assessment para você conseguir descobrir e desenvolver pessoas para assumir esse cargo. A identificação do talento é um principal ponto. O gestor tem que ter essa capacidade. Identificou o talento, ele tem que saber alocar os profissionais. Às vezes você identifica um talento, mas você aloca ele numa área errada. Então você tem que alocar ele numa área que está condizente com a capacidade produtiva dele, com a capacidade dele cognitiva, com a experiência dele, com a formação dele. Então se você conseguiu identificar talentos e alocou nos locais certos, você vai dar suporte. Suporte relacionado a quê? Primeiro, dar ele poder de tomar essa decisão, de atuar nesse cargo. Você vai formalizar na empresa que ele tem esse papel. E você vai acompanhar como ele executa isso na prática e o que ele poderia melhorar. Delegar é mais do que simplesmente pegar uma pessoa, colocar num ponto, pegar uma tarefa e entregar para ela. Delegar é uma construção. E isso falta nos gestores. Falta essa construção de definir o que ele espera daquele departamento, definir o que ele espera daquela atividade, como ele vai medir, criar indicadores. É necessário passar por essas etapas. Por que disso? Eu tenho clientes, por exemplo, eu tenho um cliente que ele determinou um profissional dele seria o gestor da área financeira, por exemplo. Tentar deixar bem lúdico aqui para não ficar muito conectado a crises reais que eu tenho na empresa, por mais que vai estar ligado. Esse gestor, ele tomava decisões, ele brigava com outros departamentos, ele mudava os planejamentos dentro da empresa, não de acordo com a necessidade do negócio, mas de acordo com a necessidade dele para com a empresa. Então ele gostaria de mostrar que ele tem uma análise de resultado. Ele gostaria de mostrar que ele está brigando muito por uma implantação de um software, ou está brigando muito para não trocar um determinado software. Ou até mesmo, já teve casos, igual inclusive no PR Summit eu estava discutindo sobre isso, do gestor do cliente está brigando para trazer um software que ele tem conhecimento de uma empresa antiga, mas não está ligado diretamente à qualidade do software,
mas sim a vontade dele de trabalhar com aquele software. Então, esses pontos são bem relevantes e eles não são considerados. Você precisa entender que se você percebe que o gestor está tomando decisões voltadas para a necessidade dele, você tem um risco muito grande. E ali você tem que errar, e errar rápido. Identifiquei um gestor, coloquei ele, aloquei um talento, não está dando certo, ou você rescinde com essa pessoa, ou você aloca ele outra atividade e volta para sua operação, traz outra pessoa e volta a tentar. Porque se você não fizer isso, você vai acabar travando o crescimento da sua empresa, porque você não consegue delegar atividades. Agora, como que eu delego atividades? Como que eu identifico pessoas que têm essa capacidade? Uma coisa muito comum que eu vejo é isso aqui. Você chega numa empresa e tem líderes imaduros. O que normalmente esses líderes fazem? Eles são muito bons em apontar erro. Eles apontam erros dos outros departamentos o tempo todo, porque assim eles querem equiparar as falhas dele com os outros departamentos ou mostrar que o departamento dele erra menos que outros. Então é aquela coisa de tentar denegrir outros departamentos, outros profissionais, para assim conseguir valorizar o passe do departamento dele. Então, esse é um dos pontos essenciais. Segundo ponto, falta de comunicação. Todo líder imaturo não consegue se comunicar dentro da empresa. Ele não consegue se comunicar. Ele não consegue sentar numa mesa e ter uma reunião agradável, uma reunião que discute pautas voltadas, ideias para projetos, para visões ou atividades que acontecem na empresa, e ele se apega muito ao pessoal. Sempre que alguém critica o departamento dele, ele acha que a crítica é diretamente relacionada a ele. Então ele não consegue se comunicar. Segundo ponto, não consegue planejar. Ele tem uma dificuldade muito grande de planejar. Ele não consegue criar um plano e seguir esse plano. E por isso ele acaba denegrindo também planejamentos, atividades, denegrindo projetos, porque ele não consegue entender. Então, o que esses líderes imaturos precisam fazer? O que eles precisam buscar? E agora a gente entra na questão do Jim Collins. E não é só o líder imaturo que tem que buscar isso. É quem está querendo delegar atividades para ele, tem que criar uma cadeia, uma sequência, um crescimento de conhecimento dentro desse aspecto. Primeiro nível. O primeiro nível é aquele profissional que tem capacidade individual e ele foi colocado como líder. Essa pessoa, ela é uma referência dentro da empresa. Ele é alguém operacional que acabou de ser transformado em alguém gerencial de liderança. Então ele tem uma capacidade intelectual muito alta, ele tem uma capacidade individual muito alta e ele se torna uma referência dentro da empresa. O segundo nível é aquele profissional que consegue trabalhar em equipe. Eu não estou falando aqui de liderar a equipe, eu estou falando de trabalhar em equipe. O que esse cara consegue fazer? Ele consegue motivar, ele consegue direcionar de forma simples, mas ele motiva, ele está dentro do time ali. Terceiro nível é aquela pessoa que tem habilidade administrativa. É aquele profissional que tem capacidade de organizar as pessoas. O que é esse organizar as pessoas? É a capacidade de alocar as pessoas em projetos, alocar as pessoas em processos. Ele consegue organizar as pessoas que estão soltas ali na operação para que elas produzam um pouco mais. Isso ainda não é um nível de liderança, de estimular, mas é um nível de conseguir administrar os recursos. Muito bom para gestores de projetos, ele tem que estar nesse nível aqui. Depois, você tem o quarto nível, que aí é a liderança de fato. O que é o quarto nível? O que é a liderança de fato que a gente fala no quarto nível? Essa liderança de fato é a capacidade de ir lá motivar as pessoas, pode colocar como estimular o crescimento da equipe. Isso aqui para mim é a liderança. Estimular que a empresa cresça, que os profissionais cresçam, estimular o crescimento técnico. Por exemplo, eu falo muito dessa questão aqui de liderança e eu cobro muito dos clientes treinamento. Se eu pegasse todos os meus clientes hoje, eu acredito que 3 ou 4 a gente conseguiu implantar um indicador horas de treinamento para os profissionais daquela empresa. Então, foram poucas que eu consegui criar um indicador que mede a quantidade de horas de treinamento. Isso não é comum nas empresas, mas é necessário. Por exemplo, na própria Resultado, a gente está implantando isso agora, um indicador de quantas horas cada profissional deu de treinamento, quantas horas cada profissional recebeu de treinamento. A gente quer começar a colocar uma meta disso, porque a gente entende que a nossa empresa, ela é uma empresa de gestão empresarial, é uma empresa de estratégia, é uma empresa de processos, e os consultores têm que ter uma bagagem muito grande. Então, assim como os líderes dessas operações que a gente está tratando aqui, operações de médio, pequeno porte, e até em operações de grande porte, o líder tem que ter uma capacidade de estimular o crescimento das empresas, e ele precisa estudar isso. Ele precisa mostrar essa capacidade dele de crescer, porque quando você cresce, quando você evolui, as pessoas passam a te dar mais atenção e mais crédito. Eles conseguem acreditar um pouco mais que você também pode fazer com que eles cresçam. Porém, o que mais me chama atenção é o último nível aqui. Esse nível eu não esqueço, que é a humildade. No quinto nível de liderança, ele explica
que são as pessoas que entendem que ele não fez nada sozinho. Ele não foi um self-made man, ele não construiu aquilo ali sozinho. Ele precisou de pessoas. E ele entendeu que para chegar até aqui, todo esse trajeto foi feito junto com outras pessoas, outros profissionais que dão para ele suporte. E aqui em cima, ele está no mesmo nível daquela pirâmide que eu explico, que eu falo que tem aqui dados, depois eu vou para informações, depois eu vou para KPIs, não, demonstrações, depois eu vou para KPIs, e aqui em cima eu sempre desenho pessoas, que eu mostro que as pessoas têm que olhar para essa estrutura e conseguir tomar decisão. A ideia de chegar aqui na humildade é muito similar àquele gestor que está no último nível da liderança. Por que eu estou colocando essa relação? Porque esse cara aqui não tem capacidade de executar, porque ele gerencia muitas pessoas. Então ele precisa ter a humildade de buscar esse conhecimento. Ele tem que ter a humildade de buscar esse conhecimento no restante da pirâmide. Então quem está aqui em cima tem que ter a humildade de transitar em todas essas etapas para buscar o conhecimento, para fazer as entregas ou para acompanhar aqueles indicadores. Então, a ideia aqui é mostrar que isso aqui é extremamente importante nas operações. E como levar isso para as operações? Treinamento, acompanhamento, apresentação e, principalmente, mostrar que a empresa está preocupada realmente com esse crescimento dessa liderança, trazendo treinamentos, permitindo condições. Isso é um ponto que eu queria trazer. Eu montei toda essa estrutura, falei dessa necessidade aqui dos líderes se prepararem, porque eles realmente não estão prontos para executar a atividade que eles exercem hoje, na maioria dos casos. Também fomentar esse estudo de forma crescente, mas sem criar arrogância, porque o último nível de um gestor é aquele que entende que ele não faz nada sozinho, que ele depende de terceiros, que ele precisa de apoio, que ele precisa de suporte para que a operação cresça. Então ele entende que ele precisa caprichar muito na seleção, na alocação e no treinamento dos profissionais que vão substituir ele ali. Aqueles profissionais que vão substituir aquela liderança para que o líder que está treinando eles possam crescer. Que é o meu caso. Eu quero treinar consultores, quero treinar gestores, quero treinar coordenadores e POs internamente para que eles assumam a operação e eu possa ir para o próximo nível, pensar mais em estratégia, buscar mais crescimento. Eu não quero alongar mais, o vídeo está ficando muito longo, a gente já está falando aqui mais ou menos 20 minutos, mas achei que tinha ficado um pouco maior. Mas a ideia era trazer essa visão clara de que a maioria das vezes os profissionais não estão capacitados para assumir a liderança que eles estão assumindo. E que as empresas precisam preocupar em criar uma trilha de treinamento para que eles possam chegar lá. Eu agradeço você que ficou até aqui, espero que o vídeo tenha ficado de qualidade, que você possa entender e evoluir um pouco sua mentalidade nesse assunto que é a gestão, a preparação para ser um gestor. A partir daqui, já sabe o que eu recomendo. Aplique, fomente o seu time a aplicar isso aqui. Cria com eles uma cadeia, uma escada. Avalie eles, veja o nível que seus times estão, seus gestores, e crie uma forma de crescimento para eles, crie um plano de treinamento para eles evoluírem isso aqui, para que você possa também dizer que você tem uma capacidade técnica interna, mas que você também tem a capacidade de treinamento, de replicação dessa qualidade técnica, e isso mostra muita maturidade nas operações. Se você ficou até aqui, gostou desse material e resolveu implantar na sua operação, já sabe, pode tentar implantar sozinho, pode buscar ajuda, ou a gente pode fazer isso juntos. Se você precisar fazer isso juntos, usar as nossas ferramentas, a nossa tecnologia, para aplicar isso no seu dia a dia. E eu te dou certeza, isso aqui pode ser aplicado muito bem dentro de qualquer ferramenta, como Office, como Bitrix, como Monday, e de forma muito estruturada. A gente fica à disposição e a gente torce por vocês conseguirem aplicar essa tecnologia no dia a dia da operação de vocês, aplicar essas metodologias no dia a dia da operação de vocês e conseguir trazer depois um feedback aqui sobre os ganhos que vocês tiveram a partir dessa mudança. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo e não se esquece, curte, compartilhe e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.